louvor que nós tivemos, acho que dá para ir para casa já, né? Então, amém. Pode ir. Que bênção, né? O louvor estava abençoado hoje, né? Sem puxar nenhuma sardinha para o nosso lado. Os que me conhecem, né, e conhecem a minha esposa, sabem do que eu estou falando. Eu estou falando das crianças, gente, das crianças que ministraram. Amém? Tudo bem? Na graça e na paz? Tá quente hoje, né? Amém, glória a Deus por isso. Calor, frio, tudo vem de Deus. Eu não me canso de me surpreender com o movimento de Deus. Eu sempre comento, né, com a Keila, que eu enxergo Deus trabalhando como se fosse um grande estrategista, de um grande enxadrezista, né? E ele faz os seus movimentos no tabuleiro de uma forma que você olha assim, às vezes fala assim, não, moveu errado, não vai dar certo, mas Deus sabe exatamente o que está fazendo, amém? E o que o pastor Marcelo falou aqui sobre estarmos nos posicionando em Cristo. Eu entendo, né, nós entendemos que grande parte das dificuldades que a gente sofre na vida tem a ver com a falta de entendimento nosso de quem nós somos no reino, de quem nós somos a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus. E eu queria hoje caminhar com vocês aqui a respeito de alguns entendimentos da palavra de Deus em relação a nós como cidadãos do reino de Deus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Colossenses, no capítulo 1. Eu trago a Bíblia aqui só para vocês acharem que sou espiritual. Eu uso tudo no tablet. Tem gente que diz que não pode usar, né, tablet, né? Tem que usar a Bíblia, né? Porque tem gente que acha que é pecado, né, usar celular para ver a Bíblia. Mas a realidade é que a palavra de Deus, ela é verdadeira e ela é eficaz, independente de onde ela está escrita. Ela tem o poder de penetrar, né, até onde faz ali a divisão entre alma e espírito, e ela adentrar no nosso coração e fazer a transformação pela qual ela tem o seu propósito, amém? Livro de Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 9, nós vamos ler vários textos hoje, e eu já vou pedir perdão para os irmãos, porque eu não vou ter tempo de parar em cada um deles. Então, quem quiser depois estudar, né, anota os versículos e verifica isso, né? A gente sempre fala que a palavra ministrada, ela tem que ser recebida de forma individual, né? Você, como cristão, tem que ter a sua própria convicção de fé, ter o próprio entendimento, porque a revelação da palavra de Deus, ela é coletiva, sim, mas ela também é individual, porque Deus fala conosco de maneira individual. Então, tudo que a gente fala aqui, em cima desse púlpito, que a gente ministra sobre a vida de vocês, vão atrás, procurem conhecer mais e ter um entendimento pessoal. Amém? Colossenses, no capítulo 1, no versículo 9, Paulo fala aos Colossenses o seguinte: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos da luz. E o 13 é o nosso versículo chave de hoje. Ele fala, e ele
nos libertou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Então repita comigo, ele nos libertou, ou ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Amém. Então aqui a palavra de Deus diz que nós, antes de conhecermos a Jesus, nós fazíamos parte de uma situação, de um domínio, de uma dominação. E a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, a palavra de Deus diz que nos foi dado o poder de sermos chamados filhos de Deus. E isso é assim por quê? Porque nós fomos transportados de uma dominação para um reino. E aqui eu gostaria de fazer a primeira correção, principalmente para aqueles cristãos mais antigos, incluindo a mim, que nós já ouvimos talvez muitas vezes falando sobre ter dois reinos espirituais, um reino de Deus e um reino das trevas. Quem já ouviu essa frase? Reino de Deus e reino das trevas tendo uma diferença? Não? Pouca gente? Amém. Eu ouvi muito disso por quê? Porque a tradução da palavra de Deus no português, ela perde algumas coisas. Então, por exemplo, a Almeida Revista Atualizada, ela vem com o seguinte: ele nos libertou do império das trevas. E na verdade a palavra aqui de império não é império, porque se você pensar de forma gramatical, império é algo maior do que reino. Quando você estuda, né, que talvez professores, né, a palavra império quer dizer alguém que tem vários reinos debaixo do seu domínio. Então seria uma contradição dizer que eu saí debaixo de uma dominação de Satanás, que seria um imperador, que seria maior que Deus, então isso não tem sentido. Mas quando nós vamos no original, nós entendemos que essa palavra, na verdade, não é império. A palavra original grega é exousia, significa poder, domínio, não é império. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós estávamos debaixo de uma dominação e nós fomos promovidos para um reino a partir do momento que nós entregamos a vida para Jesus. Então, Satanás, que é o nosso adversário, a palavra de Deus fala assim, o diabo, vosso adversário, porque ele não é adversário de Deus, mas ele é um adversário nosso que tenta a todo custo nos fazer desviar da vontade de Deus. Ele não é imperador, ele não é rei, ele não é nada, ele não tem nada. Ele é uma criatura. Então, eu não posso dizer que eu saí de um reino para o outro, mas eu saí debaixo de uma dominação que me escravizava e eu passei por um reino onde eu decidi ser servo. Guarda essa palavra, escravo e servo, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E aí, quando nós entendemos que existe dominação e nós fomos transportados de uma dominação para um reino, nós temos um primeiro entendimento. Existem duas realidades que são espirituais, elas não são físicas. E nós temos um hábito, como seres humanos, de não nos atentarmos ou esquecermos de coisas que não são visíveis. E muitas vezes nós vivemos a nossa vida focados no que é físico. E aí nós às vezes não entendemos algumas coisas a respeito da nossa vida com Deus, da nossa posição como filhos de Deus. Por quê? Porque nós esquecemos dessa realidade espiritual. E nós temos que ter o entendimento de que o reino espiritual, o reino de Deus, ele é espiritual. Esse reino espiritual, ele tem uma influência muito maior sobre as nossas vidas do que o reino físico. Porque no reino físico eu posso ser machucado, eu posso ser até morto fisicamente. Mas se eu morro no reino espiritual, eu vou ter uma vida eterna afastado de Deus. Então eu preciso ter esse entendimento e entender qual que é a minha posição dentro desse reino.
A palavra de Deus nos mostra, né, essa questão de nós vivemos nesse mundo físico e haver um reino espiritual. São vários textos. Alguns deles falam a respeito da posição de Deus, como João 4:24, ele fala: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A palavra de Deus também diz que o Espírito Santo fala diretamente com o nosso espírito, que é a nossa parte que se comunica diretamente com Deus. Em Efésios 6:12 fala também sobre essa existência desse reino espiritual. E ele fala: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes, exousia, contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, ou desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E muitas vezes nós estamos brigando aqui nesse plano terreno e nós estamos esquecendo que existe um reino espiritual. Eu estava falando de que eu me impressiono muito com o que Deus faz e Deus tem trabalhado muito nesses tempos com as igrejas que se declaram cristãs e têm um entendimento sério da palavra de Deus. Isso não é exclusividade nossa. Deus tem trabalhado muito essa questão do posicionamento em Cristo. Uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem que aponta para Cristo e uma mensagem que aponta para nós como responsáveis, junto com Cristo, de sermos aqueles que estão aqui para propagar a sua palavra. A palavra de Deus diz que Jesus, ele era o Filho unigênito, mas quando ele veio, morreu e ressuscitou, ele passou a ser o Filho primogênito de muitos outros irmãos que somos nós. Então, como Jesus, nós temos uma missão e nós temos um posicionamento que nós devemos entender. E eu estava falando isso porque na semana passada, o pastor Marcelo começou a pregar sobre reino de Deus, sobre posição do cristão. E grande parte do que eu tinha preparado no meu esboço de hoje, ele pregou. Até perguntei para ele se ele estava me hackeando, né? Estava pegando os meus esboços lá. Mas é impressionante, eu comecei a ficar ali assustado até. Por quê? Porque Deus é assim. Deus tem um entendimento sobre a sua vida, sobre a nossa vida como igreja, e Ele começa a trabalhar. E em cima disso, né, Deus foi falando comigo a respeito da continuidade daquilo que foi falado. Então, nós, em primeiro lugar, temos que entender que além de nós vivermos essa vida nossa aqui nesse plano terreno, né, onde nós temos realmente que viver, nós temos algumas missões, algumas funções, nós temos que trabalhar para viver. Existe a necessidade de nós estarmos indo fisicamente nos lugares para falar de Cristo. Nós somos e devemos ser a imagem e a semelhança de Deus na terra, seguindo o ensinamento do próprio Jesus, que nos diz que nós devemos crescer até chegar à estatura do varão perfeito, o próprio Jesus, e nós temos o Espírito Santo que nos dirige e nos ensina como fazer isso. E nós, seguindo essa direção, a cada dia nós precisamos estar mais próximos daquilo que é o alvo, né? Nós tornarmos iguais a Jesus. E em entendimento desse reino espiritual também nós entendemos o seguinte, e é importante nós sabermos disso. Essas duas realidades de domínio de Satanás e das suas legiões, né? E o reino de Deus, eles são opostos em tudo. Não existe nada de bom que possa vir de Satanás e da dominação dele, daquilo que ele faz para tentar nos tirar do caminho e nos tirar da direção que é Jesus. Alguns versículos que falam sobre isso, João 10:10 fala, né, dessa oposição. O ladrão, Satanás, né, está falando dele, vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a vida a tenham em abundância. Opostos, enquanto Satanás quer te matar literalmente, espiritualmente, fisicamente, Deus está te propondo uma vida em abundância.
Não a abundância que às vezes pregam por aí, de que eu vou ter o carro, que eu vou ter dinheiro, que eu vou ter uma posição de poder. Isso foram os desejos de Satanás que levaram ele a cair. Ele queria o poder, ele queria ser reconhecido. Não, mas a abundância de vida que nos deixa, né, nos faz ter paz, a paz que excede todo entendimento, essa paz que não consigo nem explicar, que ela excede todo entendimento, mesmo passando pelas dificuldades. Isso é algo que o reino, né, ou o domínio das trevas, o outro lado, ele não consegue nos dar. Ele tenta, através de distrações, de situações que parecem boas, mas que por trás estão guardando, estão trazendo para o ser humano destruição. Em Romanos 5,20 também fala: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Entretanto, onde abundou o pecado, na dominação das trevas, superabundou a graça no reino de Deus. E quando a gente entende isso, do quão ruim é estarmos debaixo de uma dominação, e o quão bom é estarmos debaixo de um reino, sendo regidos por um rei que é justo, que é fiel, que é amor, nós começamos a entender a nossa posição como filhos de Deus. Amém? Vocês estão comigo? Então nós, pela palavra de Deus, nós entendemos que nós estamos numa guerra, nós vivemos nesse plano físico, mas existe um reino espiritual, existe uma batalha que está sendo travada hoje, nesse momento, pela minha e sua alma. E aí vem as questões que nós precisamos entender quem nós somos neste reino. Nós precisamos entender a nossa posição como nação santa, como geração eleita. Nós precisamos entender um pouco sobre cidadania do reino. Eu sou um cidadão do reino. E aí? O que significa isso? O que é um reino ou uma nação? Se eu olhar, né, as definições lá pela internet, pelos dicionários, pelas apostilas, reino ou nação, é um grupo de pessoas que compartilham uma identidade comum. Amém? Nós compartilhamos uma identidade comum, a identidade de filhos de Deus. Os nossos sobrenomes terrenos, eles têm mais um, né? Eu sou Eduardo Barros de Deus, né? Keila Barros de Deus, né? Esse é o nosso nome final, né? Porque nós somos filhos de Deus, né? O japonês, ele usa muito isso, né? Não sei o que lá, Son, né? O nome lá da pessoa, Son, né? Tem algumas línguas, algumas nações que usam isso, né? Então você tem o Wilson, né? O filho do Bill. Você tem tem vários nomes aí que eu não lembro agora não, mas o Son quer dizer o filho, né? Ou San, né? Que é no japonês. Por quê? Porque ele é o filho de tal pessoa. E nós somos quem? Nós somos os filhos de Deus. Então, além de ter uma identidade comum, que é baseada em aspectos culturais, históricos, linguísticos, gerando um senso de pertencimento coletivo. Não estamos descrevendo a Igreja de Cristo. Nós temos aspectos culturais, nós temos uma cultura própria. O jeito de falar, o jeito de se vestir, o jeito de cantar. Nós temos aspectos históricos, né? Quantas histórias reais e verdadeiras aconteceram e estão descritas na palavra de Deus e nos guiam, né? São parte da nossa história como corpo de Cristo, como nação de Deus. Gerando um senso de pertencimento coletivo. Cidadania é o status legal que confere, e aqui que vem o problema,
Cidadania é o status legal que confere direitos e deveres a um indivíduo. E às vezes a pessoa, ela só ouve a primeira parte dos direitos e ela esquece dos deveres. É um cidadão que faz parte de uma nação, ele tem direitos, mas ele tem deveres. E nós, como corpo de Cristo, como nação santa, como geração eleita, nós precisamos entender esses direitos e esses deveres. A contrapartida de que nós devemos fazer, eu não estou falando a respeito de salvação. A salvação ela vem através de Jesus. É um caminho só que nos leva a Deus. A partir do momento que eu entendo que Jesus é Senhor e Salvador, que eu reconheço Ele como Filho de Deus, que Ele esteve entre nós, que Ele morreu e ressuscitou, e eu declaro isso com o meu coração, com entendimento, a partir desse momento, a palavra de Deus diz que acontece aquilo, que nós somos tirados da dominação de Satanás e somos transportados para o reino do amor de Deus, que é Jesus Cristo. Não estou falando disso, não estou falando de você ter méritos, não é isso, não é na força do seu trabalho. Os deveres que nós temos, eles são por quê? Porque nós reconhecemos Jesus como Senhor, nós nos colocamos como servos, e servos têm deveres. Nós precisamos entender isso, que a nossa entrega como servos nos dá tarefas, nos dá deveres para com o Rei Jesus Cristo. E Ele espera isso. Não só Ele, como toda a criação. E aí, nós quando fazemos essa comparação, lembra que eu falei a respeito de escravo e servo? Nós éramos escravos de uma realidade, de uma dominação que exigia da gente posturas. Se você não fizer isso, você não é aceito. Se você não comprar tal coisa, você não está sendo próspero. Se você não tiver uma vida com um luxo tal, você vai ficar para trás. Ou você era dominado por uma droga, por uma bebida, e a droga e a bebida, ela realmente dominam a pessoa, elas escravizam a ponto da pessoa perder todo o seu senso de cidadania. E o escravo, quando você estuda o escravo, ele era o único cidadão, ou a única pessoa dentro de uma nação que não tinha direitos. Ele não tinha direitos, ele tinha só deveres. E o que diferencia um cidadão é o fato de ter direitos. E o escravo, ele não tinha direito. Quando nós deixamos a nossa situação de escravo, do reino não, da dominação, a gente costuma falar, reino das trevas, porque a gente aprendeu assim, 40 anos falando isso, da dominação de Satanás, que nos obriga a fazer algumas coisas para sermos aceitos, nós passamos então a uma condição de servos. O servo, ele tinha direitos, ele tinha deveres, ele era considerado um cidadão, mas ele se subjugava a um senhor por escolha. Se ele não tivesse escolha, ele não era servo, ele era escravo. Amém? Nós precisamos entender essa diferença muito clara, para que a gente comece a exercer os nossos deveres e ter os nossos direitos. Existem direitos, Também nós não vamos negar que você ser filho de Deus te traz muitos benefícios. Mas se eu começo a focar apenas nos benefícios dos direitos, eu esqueço a minha posição de servo. E eu não estou seguindo o meu maior modelo, que é Jesus. Jesus, ele veio como homem. Ele abriu mão de todo o seu poder. E ele veio como servo. E ele se entregou até a morte. E se eu quero ser como Jesus, o que me espera é morte. É a morte dos meus desejos, é a morte das minhas vontades, é a morte para as coisas do mundo. Nós temos que ter essa consciência. E vale a pena, vale a pena. Eu não conheço todos aqui, eu não sei se todos aqui já entregaram a sua vida para Jesus. E apesar daquilo que nós falamos, nós não pregamos aqui uma prosperidade financeira.
Nós não pregamos aqui que para você ser feliz você tem que ter uma cura, você tem que ter um arrepio do Espírito Santo. Não, nós cremos em tudo isso. Nós cremos que Deus pode nos abençoar financeiramente, nós cremos num Deus que cura, nós cremos num Deus que liberta, nós cremos num Deus que tem o Espírito Santo que está entre nós aqui e que pode nos trazer manifestações do seu poder. Nós cremos em tudo isso. Mas nós entendemos que nós não precisamos disso para entender que Jesus e nosso Deus é o nosso Rei. São consequências. A palavra de Deus diz que as bênçãos nos alcançarão a partir do momento que nós entendemos quem nós somos no reino de Deus, e essas bênçãos, elas virão conforme o que nós precisamos, não o que nós entendemos que precisamos, que muitas vezes aquilo que nós achamos que precisamos, nós não precisamos. E por que eu falo que existe benefícios, e a própria palavra de Deus diz, existe uma diferença entre os cidadãos que estão sob a dominação de Satanás, das trevas, e os cidadãos do reino. Quando eu abro a palavra de Deus lá em Gálatas 5,19, ali a palavra já em 5,16 já está falando que a nossa carne, ela milita contra o Espírito, mas ela fala sobre as atitudes, sobre as ações das pessoas que estão debaixo da dominação das trevas. Ela fala assim em 5,19, ela fala: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Eu entendo que o fato de você ter a perspectiva de viver a eternidade afastado de Deus já é razão suficiente para você repensar a sua vida, se você não está andando num caminho correto. Eu não estou falando nem das pregações que eu ouvia muito na minha infância, né? Que se você não se converter, você vai para o inferno, você vai queimar lá, né? No lago que arde com fogo e enxofre, que não para de queimar nunca, né? Eu já não gosto muito de calor, né? Então para mim já é um incentivo para não ir para o inferno, para ir para o céu. Mas se por acaso eu falar algo que coloque medo em você, e com isso você venha para Jesus, para mim está valendo. Mas você não precisa vir para Jesus por causa do medo. Você tem que vir para Jesus porque você tem que entender que você era o inimigo dele quando você estava sob a dominação das trevas. E antes mesmo de você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, Ele morreu por você. Ele deu a sua vida para que você pudesse viver uma vida que tem essa paz que excede todo entendimento. Para ter cura, sim. Para ter libertação, sim. Para ter as suas necessidades supridas, sim. Mas para ter certeza de que esse tempo que nós temos aqui, de 70, 80, 90, 100 anos, é uma coisa tão pequena comparada à nossa eternidade. E o fato de você passar isso, essa eternidade, afastado de Deus, devia te apavorar. Em contrapartida, os filhos do reino da luz, os filhos do amor, os filhos que nasceram do entendimento de Jesus como Senhor e Salvador, nós vemos lá em Filipenses 4:8. Os filhos de Deus, eles têm que ter uma postura de reino. E você, como cidadão, para ser, quando você está com uma dúvida se você é ou não um cidadão do reino, vem nesse versículo. Ele vai te dizer, Filipenses 4:8 fala assim: finalmente, irmãos, pensem em tudo o que for verdadeiro, tudo o que for digno de respeito,
tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor, isso é o que preencha os seus pensamentos. Isso é uma postura de um cidadão do reino. Você vê a contrapartida de quem está na dominação das trevas: glutonaria, feitiçaria, adultério. O reino de Deus, você tem que ter essa postura. E aí vem, quando se lê lá em Gálatas 5, que fala a respeito do fruto do Espírito, também é um termômetro a respeito de como está a sua vida com Deus, de como você está se posicionando no reino de Deus, como cidadão. Como eu falei, o cidadão ele tem direitos e tem deveres. Nós, como deveres, temos que nos basear nisso que está sendo falado. Primeira Pedro 2,9 também fala a respeito da nossa posição. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes. Isso aqui na nova versão internacional. Povo pertencente a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Novamente, um texto falando que nós fomos tirados das trevas e nós fomos trazidos para a luz. Aonde há trevas, você não tem entendimento, você não enxerga para onde você tem que ir. Mas quando entra a luz, a própria palavra de Deus diz que as trevas elas não conseguem barrar a luz. Existe um texto que fala que você não pega um candeeiro, você não pega uma lamparina e você coloca debaixo da cama ou debaixo de um vaso, você coloca ela numa posição onde ela vai iluminar a casa toda. Então, o reino de Deus e os seus cidadãos, eles precisam ser vistos. A identidade do cidadão do reino, as pessoas enxergam Cristo em você. Quando nós nos tornamos cidadão de determinado país, trazendo para a nossa realidade física, as pessoas têm muito essa questão de ir para os Estados Unidos, conseguir o green card, que agora está mais difícil com o Trump lá, mas as pessoas têm às vezes o sonho, sair da sua nação e ir para outra nação. E quando acontece isso, se elas conseguem essa cidadania nesse país, a partir do momento em que elas estão lá e declararam que eles são cidadãos daquele país, eles precisam andar como aquelas pessoas que estão lá. Elas precisam falar a mesma língua, elas precisam usar as mesmas roupas, elas precisam ter as mesmas leis. E é fácil de você enxergar, por exemplo, um estrangeiro quando vem para cá. A gente tem várias praias aqui, Volta e meia a gente se depara aí com um estrangeiro e a gente olha para a pessoa e fala assim: isso aqui não é daqui não, e essa pessoa não é daqui não, Vem aquele pessoal com aquela bermudona assim, de sandália e aquela meia até a metade da canela assim, branco, branco, branco. Você olha assim, isso aí é turista, Nós, como cidadãos do reino, nós precisamos causar esse impacto nos lugares onde nós estamos. Nós não podemos ser o que nós chamamos do agente secreto. Tem uma música que eu ouço e ela, de certo modo, ela tem um sentido para quem acabou de se converter. Mas para quem é cristão há tempo, ela não pode ser verdade. É a música, acho que do Anderson Freire, lá que fala: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda... Como é que canta isso? Você fala aí, você que sabe aqui, Thales. Como é que é? Não, eu esqueci. Como é que é? Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante, Deus reconhecer o seu valor. Para quem está se convertendo agora, entregando sua vida para Jesus, está tudo ok. Agora, se você é um cristão há mais tempo,
Você está num local onde as pessoas te conhecem há muito tempo, as pessoas têm que reconhecer você como um cristão. Aí você tem que chorar mesmo. Não chore se o mundo ainda não notou. Você vai ser notado. Por quê? Porque você tem um compromisso com a verdade. Você não tem compromisso com o politicamente correto. Você tem um compromisso com o que é correto. E isso traz contraste contra o domínio das trevas. Isso é não só uma coisa física, mas é uma questão espiritual. Aonde você põe a planta dos seus pés, ali se torna território santo. É o que a palavra de Deus fala quando Jesus nos ensina a orar. Lá no Pai Nosso, ele fala assim: quando vocês orarem, digam: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Faça-se na terra como no céu. Você tem uma missão como cidadão do reino de estabelecer o reino de Deus aonde você está. Existe uma expectativa sobre sua vida. Eu já falei isso aqui em outras pregações. A criação, quando Adão e Eva pecaram, não só eles foram afetados. Não só o fato de que a terra produziria abrolhos, né? E espinhos, e que do suor do nosso rosto a gente traria o nosso sustento, né? Trabalhar não é fácil, né? Como foi falado, acho que semana passada até, né? Eu já perdoei Adão, né? Mas, enfim, a gente tem um esforço. Mas a palavra de Deus mostra pra gente que quando o homem e a mulher pecaram lá no Éden, toda a criação foi afetada. Toda a criação. Tanto é que hoje nós temos uma troca de valores, aonde você vê animais sendo tratados como gente, pessoas querendo ser como animais. A gente vê umas coisas que aparecem por aí, de pessoas que se vestem como animais e saem andando em shopping lá como cachorro, como gato. Está tudo trocado, está tudo invertido, mas isso é desde o Éden, não é agora. Só tem agora aparecido mais para a gente porque a gente consegue ver. Mas toda a criação, ela foi afetada, e a palavra de Deus lá em Romanos 8,19, ele fala que a criação aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus. Existe uma expectativa sobre a minha vida e sobre a sua vida, meu irmão. Existe uma expectativa de que você se revele como um cidadão do reino, que você apareça como cidadão do reino, que as pessoas olhem para você e elas não entendam às vezes algumas posturas, algumas posições, algumas atitudes suas, mas elas vão começar a se questionar por que essa pessoa é diferente. A gente às vezes não faz porque a gente tem medo da rejeição, a gente tem medo de perder o emprego, a gente tem medo de ser excluído das redes, né? Hoje em dia a palavra é cancelado, né? Mas se eu precisar ser cancelado para que o nome de Jesus ele seja proclamado, é assim que nós temos que ser. Isso é ser um cidadão do reino. A gente vê, por exemplo, né, o americano, ele tem muito disso. Fale mal dos Estados Unidos para um americano, para você ver a briga que você vai arranjar. Aí fale mal do Brasil para um brasileiro, o cara vai aceitar com você e vai falar mal também, né? E o pior é que a gente vê essas vezes na igreja. Quantas pessoas estão falando mal da igreja, cristãos se levantando para falar mal da igreja, e muitas vezes a gente está sentando ao lado deles falando: é verdade, essa igreja não presta não. Eu mesmo estava pegando ranço de crente, e tanta coisa que aparece, pelo amor de Deus. Mas nós temos que nos revelar como filhos de Deus para contrapor o domínio das trevas. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Existe essa expectativa, lembre-se disso. A pessoa que está do outro lado, na dominação das trevas, ela não pode às vezes não pensar isso, não entender isso, mas ela está gemendo por dentro. A criação geme, esperando a nossa revelação, esperando que a gente se posicione como cidadão do reino. Por quê? Porque elas precisam, elas têm a necessidade, elas estão debaixo de uma escravidão, elas estão debaixo de uma dominação e de um Senhor que não tem piedade. É um Senhor que dá coisas para tirar depois de forma violenta. A gente vê às vezes relatos de pessoas: eu fui curado porque eu fui lá
no centro lá, e aí fizeram lá um passe em mim e eu fui curado. Eu sei, tem pessoas que trabalham comigo que às vezes falam isso. E aí quando elas me dão uma abertura, eu falo, olha, posso te falar? Não quero te desanimar não, mas isso não vai durar. Isso tem um preço, isso tem um custo. Jesus, ele veio para nos dar liberdade. Então a cura que você vai receber de Deus, ela é permanente. A cura que vem da dominação das trevas, ela pode ser até permanente, mas ela vai trazer consequências em outras áreas da sua vida. Nada vem de graça do reino das trevas, da dominação das trevas, de Satanás. Nada vem de graça desse outro lado. Sempre tem um custo e esse custo é muito alto. Duas coisas para terminar. Eu falo isso para vocês acharem que está terminando mesmo. Não existe dupla cidadania. Você ser um cidadão do reino, você tem que ser um cidadão do reino. Infelizmente a gente vê, né, não só no mundo, né, mas pessoas que às vezes professam serem de Jesus, dentro das igrejas mesmo, que se proclamam igrejas evangélicas, cristãs, e elas ficam manquitolando de um ponto ao outro, né? Balançando, indo de um lado para o outro, de acordo com o vento de doutrina, ou, né, aceitando algumas coisas. Eu vejo, por exemplo, lá em Romanos, que fala a respeito das práticas imorais das pessoas, né, que foram colocadas debaixo de um jugo por causa dessas práticas imorais, homossexuais, que falam a respeito de homens se relacionando com homem, mulher se relacionando com mulher. Ele fala que essas pessoas serão condenadas, mas o que mais me chama a atenção não é isso, porque isso para mim é fácil de entender. A pessoa está cometendo um pecado, ela vai sofrer a consequência. Mas a Bíblia fala também lá que não só essas pessoas, mas as que concordam com isso, também vão ser responsabilizadas. E aí eu vejo cristãos que se dizem cristãos defendendo o aborto, defendendo o uso da maconha, defendendo a abertura da igreja para as pessoas poderem estarem ali, não só para entregar a sua vida para Jesus, mas para viver a sua vida do jeito que está errada, porque é uma igreja inclusiva. Não quer dizer que nós não estamos com as portas abertas. Qualquer um que chegar aqui, na situação que estiver, nós como igreja temos uma responsabilidade, nós temos um dever de receber essas pessoas, independente o grau de situação que ela está. Às vezes aparece uma pessoa embriagada aqui, a pessoa que está envolvendo-se em drogas, a pessoa que está cometendo um pecado grande aí, está fora da igreja, e elas chegam aqui e nós vamos receber essas pessoas. Por quê? Porque Jesus as recebe. Eu estou falando de você se acostumar com o pecado. Você olhar para o pecado e achar que aquilo está tudo ok. Mas não é bem assim, né, pastor Eduardo? Eu acho que o senhor está exagerando. Não, pecado é pecado. Pecado traz separação entre o homem e Deus. Entre eu e Deus, se eu estiver em pecado, eu vou estar separado. Graças a Deus que o próprio Jesus, através do seu sangue, me lava. A palavra de Deus diz que se eu entendo que eu estou em pecado, eu reconheço esse pecado, eu confesso. Eu me arrependo e confesso. Não só confessar, mas eu me arrependo, quer dizer, eu mudo de atitude e confesso. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Eu estou falando de você olhar para uma situação e você ainda concordar, e você incentivar, e você ficar nessa dupla cidadania. A palavra de Deus ela é muito clara sobre isso. Ela fala, seja só a palavra sim, sim, não, não. É sim, é não, é não. Nem que todo mundo esteja fazendo. Se todo mundo está fazendo, não é porque todo mundo fazendo que está certo. Não é porque ninguém está fazendo que é errado. Já ouviram essa frase? Eu já ouvi algumas vezes. Lá em Apocalipse 3,15 fala, conheço as tuas obras, que és frio, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim que és morno, quer dizer, no meio termo, estou a ponto de vomitar-te. Cristãos que estão mornos, cristãos que entregaram a sua vida para Jesus, entenderam, reconheceram Jesus como Senhor e Salvador e por algum motivo
Eu não estou julgando isso, porque nós temos às vezes motivos que na nossa mente humana a gente entende que é justo a gente se afastar, mas quando a gente entende Jesus como Senhor e Salvador, a gente deixa o Espírito Santo tratar as nossas vidas, nós reconhecemos que não é justo, mas enfim, nós temos às vezes na nossa caminhada dificuldades, situações que nos fazem acreditar que é justo a gente se afastar de Deus, mas não é, porque esse afastamento de Deus é a aproximação com a dominação das trevas. Quanto mais longe eu estiver de Deus, mais perto das trevas eu estou. Quanto mais perto da luz, mais longe das trevas. E é uma situação que nós temos que entender. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós temos que desenvolver a nossa salvação. Desenvolver a salvação é o quê? A partir do momento que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu vou me afastar de todas as coisas que estavam me ligando a atitudes e atividades e a ações que são próprias da dominação das trevas. Amém? Estão comigo? Estamos quase terminando mesmo, calma aí. Mateus fala ainda em 12:33, Jesus fala, uma árvore boa dá fruto bom. Uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois uma árvore é reconhecida pelo fruto que dá, pelo fruto sereis conhecidos. Qual o fruto que nós estamos dando hoje, meu irmão? O que nós estamos fazendo para sermos reconhecidos como cidadão do reino e influenciar outras pessoas para virem? Infelizmente, eu já vi muito disso. Pessoas que você vai falar sobre Jesus e fala assim, olha, se você é cristão, é que nem a minha família lá que diz que é cristão, eu não quero saber de Jesus, não. Se ser cristão é igual ser o cristão lá da família tal lá, eu não quero, não. Deus me livre de ser essa referência. Da pessoa falar assim, se eu for cristão que nem o Eduardo fala que é, Deus me livre. Quero não. E existe uma situação pior ainda. Existe uma situação pior do que ser morno. E aí alguns teólogos brigam entre si, mas uma coisa tem que ser dita, porque eu acredito que é assim. Eu entendo que a maioria de vocês deve entender que é assim. Existe a possibilidade de nós perdermos essa cidadania. Quem fala para você que depois que se entregou a vida para Jesus, é pronto, você vai para o céu? Se você não cuidar da sua vida, da sua cidadania, você pode perder a sua salvação. Depois, quem quiser discutir comigo teologicamente, a gente sempre conversa. Eu estou falando da minha convicção, do meu entendimento da palavra de Deus. Porque eu vejo que a palavra de Deus fala o seguinte, ora, com respeito àqueles que uma vez foram iluminados, Hebreus 6, de 4 a 6, eu acho que esse texto é o mais claro a respeito disso. Ora, com respeito àqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial. Não tem como provar o dom celestial sem você fazer parte do reino. Tornaram-se participantes do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que no momento que a gente entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós. Nós nos tornamos participantes do Espírito Santo. Existe a ação do Espírito Santo nas pessoas que não são cristãs, claro, senão nós estaríamos aqui. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E o fato de nós estarmos aqui hoje é porque um dia nós ouvimos o chamado do Espírito Santo e nós entendemos que Jesus era aquele único que podia nos levar a Deus. Tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. Deus me livre. É uma oração que eu sempre faço. Deus, não permita que eu me afaste de Ti. A palavra de Deus diz que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Algumas traduções falam aquele que está de pé, mas tem algumas traduções que eu acho que é mais original, fala assim, aquele que pensa estar de pé. Aquele que pensa estar de pé. Que aquele que pensa que está de pé, ele se descuida, ele começa a achar que ele pode fazer as coisas por si mesmo. Cuide para que não caia. E como que isso acontece?
Eu vou falar alguns motivos aqui para a gente encerrar, para a gente entender. Pecado não confessado. Isaías 59:12 fala: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Iniquidade, o que vem a ser iniquidade? Iniquidade é aquele pecado que você torna rotineiro na sua vida, ele deixa de ser entendido como pecado. Você comete o pecado uma vez, depois comete outra vez, e daqui a pouco aquilo se torna normal na sua vida, e você daqui a pouco não acha mais que aquilo é pecado, que aquilo é normal, e pronto. Porque ninguém viu, porque ninguém descobriu, você vai tocando a sua vida. Isso é iniquidade. Que a palavra de Deus diz que se você pecar, e você reconhecer, se arrepender, você vai ser perdoado. Então, iniquidade não tem a ver com um pecado que você comete num acidente, num deslize, ou por uma fraqueza, ou porque você ainda não alcançou, né, uma maturidade espiritual que a palavra de Deus diz que nós temos que alcançar, mas é um pecado que você está cometendo no seu dia a dia e você está achando normal. Isso é iniquidade, e a iniquidade faz separação entre vós e o vosso Deus. Outra coisa que traz essa questão também é a tal da raiz de amargura. A raiz de amargura aparece lá em Hebreus 12:15, fala: atentem diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. A raiz de amargura, ela é um problema que tem que ser tratado nas nossas vidas. Se alguém te machucou, se alguém te feriu, não espere que a outra pessoa tome uma posição. Você que está sendo prejudicado, meu irmão. Confesse a amargura, libere perdão e, se possível, conserte sua vida com a pessoa, que nem sempre a gente tem essa possibilidade, mas, se possível, vá até essa pessoa, conserte a sua vida, não fique preso, não fique escravizado numa falta de perdão. A falta de perdão nos afasta de Deus. E ela vai gerar alguns sentimentos e alguns pecados vão ser gerados a partir disso, por causa dessa raiz de amargura. Então, seja livre, meu irmão. Não deixe a amargura, não deixe o pecado te prender. Não perca a sua salvação. Portanto, em Efésios 6, versículo 13 e 18. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo tudo, ficar livres. E estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do Evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica do Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Isso aqui é uma receita para se manter firme e alerta como cidadão do reino. Eu lembro que tinha uma época que o pessoal fazia atos proféticos com esse versículo, né? Aí todo dia de manhã a gente ia lá e começava a tomar toda a armadura de Deus. Aí fazia que estava colocando a armadura. Aí ficou uma repetição das pessoas colocando a armadura, empunhando lá, cingindo os lombos com a verdade. Aí eu me visto com a couraça da justiça, mas aí não praticava a justiça, não falava a verdade, não se preparava, né? Que nem falava aqui, né? Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que não sabia usar a palavra de Deus. Ele falava e pegava a espada do Espírito, ele pegava e chacoalhava, assim, eu vi muito disso. Mas não sabia a palavra, não fazia isso, que essa convocação que nós fomos chamados do dia 1º ao dia 7, tem a ver com isso, tem a ver com essa preparação do Evangelho, tem a ver com se revestir de justiça, estar vigilante. A palavra de Deus diz: vigiai e orai. Você tem que estar atento ao que está acontecendo, você tem que ter consciência de que você é um cidadão do reino, amém? Vamos ficar de pé.
Minha oração hoje é que o Espírito Santo de Deus, que está aqui entre nós, ele possa ir até o seu coração e revelar a ti quais áreas da sua vida ainda precisam amadurecer. Que áreas da minha vida eu preciso trazer o entendimento de que eu não estou atuando como um cidadão do reino. Mais do que uma situação para nós, né, que tem a ver, nós temos que entender isso. Ser um cidadão do reino, ele tem uma situação de nos garantir estarmos ao lado de Deus Pai a eternidade. Ser um cidadão do reino vai nos trazer uma paz que excede todo entendimento. Vai nos dar uma visão para olharmos as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor, que não conhecem a Jesus ainda, que estão escravizadas pela dominação das trevas, para que a gente seja essa solução, que nós preenchamos essa expectativa que nós falamos, que a criação tem sobre as nossas vidas. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Confia no Espírito Santo, meu irmão. Nós falamos semana passada aqui no Edifique a respeito da comunhão com o Espírito Santo. Nós precisamos aprender a ter essa comunhão com o Espírito Santo. Nós precisamos entender sobre a pessoa do Espírito Santo. Clame você individualmente. A cada dia, quando você levantar, você fala Espírito Santo. Não que nem o Benihim, né? O bom dia do livro do Benihim. Mas você de manhã, quando você acorda, você tem que acordar e ter primeira consciência que você tem que ter. A misericórdia de Deus se renovou sobre sua vida porque você está vivendo um novo dia. Segundo, reconheça a sua dependência para viver esse dia debaixo da direção do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos ensina a sermos cidadãos do reino. A palavra de Deus nos mostra Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Pai se revelando como Deus soberano, Jesus se revelando como Deus conosco, sendo o caminho para chegarmos a Deus, e o Espírito Santo é o nosso ajudador. O Espírito Santo é aquele que nos revela todas as coisas, revela toda a verdade a respeito de Jesus e a respeito de nós mesmos. Então seja sincero com o Espírito Santo e fale: Espírito Santo, por gentileza, porque nós não mandamos o Espírito Santo. Espírito Santo, por gentileza, fala comigo. O que falta para mim? Aonde eu estou perdendo a cidadania? Eu tenho dificuldades, eu tenho alguns pecados que eu preciso vencer, mas eu não estou conseguindo. Seja sincero. O Espírito Santo já sabe. Aquilo que você vai falar para ele, ele já sabe. Mas ser um cidadão do reino de Deus é uma escolha pessoal, individual. Então conte com essa ajuda. Vamos orar? Espírito Santo.